A gente tem agora na ponta da linha o Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente vai falar um pouco sobre as ações de ontem. Coronel, um protesto que veio pacífico ao longo de todo o dia e no final tivemos ali uma confusão. Aliás, alguns vídeos circulam na internet mostrando algumas agressões de policiais militares a alguns grupos, né, que estavam ali circulando pela zona oeste da cidade. Eu queria começar perguntando por isso, né, o que a PM está fazendo em relação a esses vídeos e de uma forma geral perguntar para o senhor como o senhor avalia não só a ação da PM ontem ao longo do dia, mas também em relação ao andamento dos protestos. Bom dia para o senhor. Todos que nos acompanham. Na realidade, foi um grande trabalho da Segurança Pública de São Paulo ontem. 4.000 policiais destacados para manter aí a segurança da cidade, da Grande São Paulo. Lembrando que normalmente não são só nas manifestações que nós temos problemas em metrô, CPTM, terminais de ônibus. Então houve aí todo um planejamento para garantir o direito de manifestação. Ivan, isso aconteceu durante o dia inteiro, nos dois locais. Lembrando, né, para aqueles que não acompanharam, a polícia negociou durante a semana passada com os dois grupos, tentando estabelecer locais para que eles não se confrontassem, até que não chegaram a um acordo. Pedimos à justiça, a justiça separou dois locais, a Avenida Paulista para aqueles que iriam se manifestar pró-governo federal e o Largo da Batata contra o governo federal. Isso foi feito, caminhou bem, 100 pessoas na Paulista durante o dia, 3.000 pessoas no Largo da Batata, se manifestando da melhor forma, com bandeiras, com palavras de ordem, não houve problema nenhum. Até que no final, um pequeno grupo, que eu não considero mais manifestantes, são vândalos, quiseram sair pela cidade quebrando patrimônio. Nesse momento a polícia fez uma intervenção. E deixar bem claro, Viva, nós não temos o compromisso com o erro, nosso compromisso é com o acerto, né? E também que a polícia não tem nada, ela vai agir em quem quebrou a ordem. E qualquer imagem, todas as imagens, aliás, filmamos tudo, com 3 helicópteros Águia, 6 drones, motolinks da própria polícia, câmeras de corpo, aquelas câmeras corporais chamadas bodycams. Então tudo isso será analisado. E onde em algum momento houve algum excesso, não temos o menor problema em apurar, em responsabilizar na medida dessa ação, do que aconteceu. Então, mas eu acho que a minha análise geral, a leitura da Segurança Pública de São Paulo, é que se cumpriu ali a determinação do governo, do Estado, do secretário de Segurança, em 2 objetivos principais: proteger as pessoas e garantir a liberdade de manifestação. E isso foi feito. Coronel, no final da noite, antes do quebra-quebra, né, a gente acompanhou aqui ao vivo a negociação, né, dos policiais com esse pequeno grupo. Eu até citei aqui na abertura do jornal, um grupo menor do que a quantidade de PMs que estavam ali, se a gente for analisar. A informação que chegava pra gente aqui é que eles não estariam sendo permitidos seguir viagem ou caminhando até a direção da Paulista porque haveria um protesto pró-governo lá. A gente entrou em contato com a comunicação da PM e a resposta que nos deram foi o seguinte, que não tinha mais protesto pró-governo na Avenida Paulista e que a PM não estava deixando esses manifestantes seguirem o caminho para cumprir a ordem judicial de que não poderia haver manifestações na Avenida Paulista. Qual foi o real motivo, então? Porque isso foi antes do quebra-quebra. Foi a decisão judicial ou foi essa possibilidade dos dois grupos antagônicos se encontrarem lá na Avenida Paulista? 3 coisas, Ivan. A decisão judicial, que tem que ser cumprida, e a polícia é legalista, ela está sempre do lado da lei, faz cumprir a lei, isso é um. Segundo, para não haver confronto, embora não acontecesse mais a manifestação na Paulista especificamente, lá tinham grupos que estavam ainda circulando por aquela região. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, e o mais importante, é porque já havia uma predisposição desse grupo a quebrar, já tinham quebrado inclusive lá ali no Bradesco. Ou seja, na Rua dos Pinheiros. Mas só vamos fazer um retrospecto do que você falou e você acompanhou bem de perto. A polícia tinha ordem judicial de mantê-los no Largo da Batata. Eles começaram a andar, a polícia fez uma intervenção, colocamos todos os negociadores para conversar com os manifestantes, para falar, olha, vocês não podem subir, não podem ir lá, é para proteção da integridade física de vocês. Os nossos negociadores chegaram a um consenso de permitir que o grupo saísse do Largo da Batata e fosse até a Fradique Coutinho, próximo ali da estação.
e ali eles fariam um ato, esse foi o acordo, né, com os mediadores, e dali iriam embora. A maioria fez isso, Ivan, mas um grupo muito pequeno, já inclusive predisposto a confrontar a polícia, lembrando que a polícia o tempo todo estava sendo provocada, se manteve profissional, resiliente, não atendeu ali aquelas provocações e manteve a ordem. Nesse momento nós até realmente deslocamos mais efetivo para aquela região, porque eles começaram a se dispersar em grupos. Foi o que aconteceu do que foi na Rua dos Pinheiros, quebrou o banco, lá na Teodoro Sampaio também. A partir desse momento, Ivan, a partir do momento que tem a quebra da ordem, a polícia tem que intervir. Então, só para voltar à sua questão, cumprimento da justiça, evitar que a integridade física das pessoas fosse agredida pelo confronto com outros grupos e também não deixar que esses vândalos, que no final, repito, não são mais manifestantes. O manifestante, o cidadão de bem, aquele que exerceu o direito democrático de liberdade de expressão, esteve na Paulista, esteve no Largo da Batata, a polícia protegeu os dois, garantiu o direito de manifestação. Esses últimos não são mais manifestantes, esses são vândalos, que saíram pela cidade cometendo crimes. Aliás, tivemos 32 detidos, 17 durante o dia, e, Ivan, não eram pessoas que foram lá para se manifestar. Foram presos porque estavam com coquetel molotov, estavam com soco inglês, estavam com barras de madeira, né, bastão de madeiras, estavam com estilingue, né, com essas pessoas, eles não têm intenção de se manifestar. E eles foram presos durante o dia. E à noite ali, naquele confronto que você acompanhou também online, aliás, parabéns pelo trabalho da imprensa que acompanhou o dia inteiro, e nós convidamos também OAB, Ministério Público, Defensoria, Ouvidoria para estar junto nessa questão, acompanhar tudo. Então, o que aconteceu no final foi isso, meia dúzia de vândalos que quiseram levar aí desordem para a cidade foram impedidos pela polícia. E o uso foi gradativo da força, tentamos ao máximo conversar, até cedemos para que evitar o confronto, mas eles queriam subir para a região da Paulista, para outros lugares da cidade, e a gente sabe que nesse final de manifestação não são mais manifestantes, o que eles querem mesmo é quebrar a cidade. Isso a polícia não permitiu. Então o número de detidos, Sheila, não dá 1%, né, do número que a própria PM divulgou em relação à quantidade de manifestantes. Ô, Coronel, bom dia, Sheila falando. Queria ouvi-lo sobre qual é a programação, quais são as previsões aí com as quais a Polícia Militar trabalha para os próximos fins de semana. A gente já passa aí 2 fins de semana com manifestações, em alguns momentos elas se avolumam mais, reduzem, ganham força, depois ficam menores, e pela segunda vez a gente assiste a episódios como esse, em que a maioria acaba se dispersando, fica aquele grupo no final que acaba promovendo a desordem, promovendo baderna e dá no que dá, confusão no final das contas, no final de uma manifestação que até ali vinha pacífica. Como é que está a projeção, a expectativa para o próximo fim de semana, por exemplo, por parte da Polícia Militar, para que a polícia possa se preparar? Vamos fazer agora um trabalho junto com o Ministério Público para que também seja regrado aí as manifestações e todos possam exercer aí o direito à liberdade de expressão. Não há problema nenhum manifestar. Aliás, deixar bem claro, a polícia não tem lado, a polícia não tem ideologia. O lado da polícia é o lado do cidadão de bem, é o lado da lei. E vai ser garantidas manifestações. Deixar bem claro, inclusive, que desde manhã, né, isso já foi a postura do governo, que acompanhou também do seu gabinete todas as manifestações. O general Campos acompanhou em loco o secretário de Segurança lá no gabinete lá de gerenciamento lá das operações, mas a ideia é assim, proteger as pessoas, essa é a orientação do governo, e preservar e garantir o direito de manifestação. Isso aconteceu o dia inteiro. O que nós prevemos para os próximos eventos daqui para frente? E lembrar que isso é normal. É normal manifestação no estado de São Paulo. Em maio tivemos 146 manifestações protegidas pela polícia para garantir o direito das pessoas se manifestarem. O que não pode é ter confronto. Então a ideia é trabalhar junto ao Ministério Público, junto também à OAB, a própria ouvidoria, a defensoria, para estabelecer aí regras mínimas para que não haja confronto entre as pessoas. A gente acha que essas manifestações devem continuar nesse nível de público, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até por causa da proximidade das eleições, mas a polícia está aí para garantir. Essa é a determinação do general Campos, do secretário de Segurança. Nosso compromisso é com acerto. E em qualquer momento que tiver um ou outro probleminha de desconformidade, como a gente chama, também não temos nenhum problema em apurar responsabilidades. A ideia é deixar o cidadão de bem se manifestar.
Estamos num momento democrático, de eleições, todos podem se manifestar. Façam pacificamente. A gente não pode deixar aqui de levar em consideração uma boa parcela dos nossos ouvintes que às vezes ficam muito incomodados, que a gente fala, poxa, vocês só falam sobre coronavírus, sobre os protestos que aconteceram, deixaram de falar sobre os roubos, sobre os assaltos, sobre falta de segurança em alguns bairros aqui de São Paulo. Como se comportaram os números da violência aqui no estado nesse período de quarentena? Eu li algo recentemente, agora no mês de maio, a respeito de uma queda nos registros de roubos. Agora os furtos, furtos a carros, por exemplo, acabou subindo. Como é que se comportaram esses números de assaltos, de furtos durante a quarentena? Sheila, a gente acompanhou bem de perto e, aliás, para a quarentena foi feito um plano de contingência lá em começo de março ainda da polícia prevendo o que poderia acontecer. Houve uma proteção muito forte daquilo que permaneceu aberto, né? Comércio, mercados, postos de gasolina, construção, farmácias, hospitais, postos de saúde. Houve uma proteção muito forte. A polícia está na rua. Você que nos acompanha aqui na Band, o que acontece? Pode olhar que vocês vão ver a polícia na rua. Muitos policiais na rua, até porque outras modalidades de policiamento não estão acontecendo. Ponto escolar, escolta de presos, isso não está acontecendo. Então todo esse policiamento está voltado à proteção. Todos, Sheila, todos os indicadores caíram, todos, né? Exceção aí do homicídio, né? Porque inclusive acontece o homicídio normalmente longe da ação policial, e também tivemos um aumento da violência doméstica, que vai se comprovar ainda ao longo do tempo, o aumento da violência doméstica e o aumento dos crimes cibernéticos, né? E aí vai uma orientação para todos, cuidado com o celular, com o WhatsApp, com as redes sociais, com aqueles spams, né? Aqueles phishing, aqueles e-mails que você recebe pedindo dados. Então, só para dar uma leitura geral, a maioria dos indicadores, inclusive furto, que você acabou de citando, eles reduziram, só tivemos um pequeno acréscimo de 3% no homicídio, né, no estado de São Paulo. Queríamos que todos estivessem caindo, todos os demais, furto, roubo, furto de veículos, roubo de veículos, tudo diminuiu, né? Infelizmente, latrocínio, infelizmente, o que aconteceu? Derivou, né? O crime está sem oportunidade, até porque tem muito menos pessoas nas ruas, então se derivou para crime cibernético, que aí e para essa linha também muito bom frisar, Sheila, a Polícia Civil está fazendo um excelente trabalho em São Paulo também, com a abertura, né, da delegacia eletrônica para praticamente todos os crimes. São poucos os crimes que as pessoas não podem comunicar pela delegacia eletrônica. Isso deu um grande avanço aí, permitiu a maioria, muitas pessoas sem sair da sua casa possam fazer aí as comunicações e gerar lá a investigação para chegar naqueles que cometeram o crime. Então, a segurança em São Paulo está bem, né, nesse período de quarentena os indicadores caíram, e a gente está fazendo aí um trabalho muito forte com a Polícia Civil de identificar as pessoas que estão cometendo os delitos pela internet e tentar, inclusive, chegar nesses que estão cometendo crimes dentro das residências. A violência doméstica normalmente é de pessoas conhecidas, às vezes da própria família, infelizmente. É nessa linha que estamos trabalhando. A segurança, então, só para reforçar, os indicadores estão em queda, a maioria deles em todo o estado de São Paulo. Já há números fechados em relação ao percentual de crescimento dos casos dos crimes cibernéticos que o senhor citou e de violência doméstica? Eles estão sendo computados, nós devemos lançar aí no final no mês, lá, próximo dia 25, tudo o que aconteceu em crimes cibernéticos, né? A Polícia Civil montou, inclusive, uma estrutura própria para trabalhar com esses delitos na Delegacia Geral, cuidando especificamente dos crimes cibernéticos. Infelizmente, eles estão aumentando, né? E nesse tempo de pandemia, em que não há oportunidade, né, para o criminoso nas ruas, ele deriva também para os crimes cibernéticos. Não temos ainda o cálculo geral de tudo o que aconteceu em termos de crimes cibernéticos. Sabemos sim que aumentou. Em relação a assaltos a agências bancárias, a gente tem falado tanto sobre um movimento maior nas agências bancárias, inclusive naquelas agências da Caixa, por causa do pagamento do auxílio emergencial, houve filas, enfim. E na semana passada a gente registrou aqui os assaltos em um dos bancos na Lapa, na Zona Oeste. Também houve aquele grande, com um grande aparato em Bragança Paulista. Foi Bragança Paulista, né, se não me engano, na semana passada. Esses números relativos a assaltos a banco já estão disponíveis? Tem uma percepção de que aumentaram esses assaltos? Também não aumentaram, Sheila, e só fazendo aí uma correção, né? Foram 2 tentativas de assalto, tanto em Bragança quanto na Lapa.
E na Lapa, infelizmente, tivemos aí um policial também que foi ferido aí por um tiro de fuzil. A polícia chegou rapidamente, impediu que as pessoas, que eles cometessem o delito. A polícia está trabalhando muito numa filosofia de pronta resposta, chegar rapidamente, né, e essa distribuição inteligente do recurso policial, viaturas e homens, pelo Estado de São Paulo, nas manchas criminais identificadas pelo planejamento, isso tem feito com que a polícia chegue rapidamente. Então, esses 2 casos, não temos um acréscimo de assaltos a bancos, infelizmente, né, não tivemos um acréscimo, acreditamos que isso também não aconteça daqui para frente. Houve todo um trabalho também de proteção das agências bancárias, porque o crime, ele migra. A gente sabe que não está acontecendo de um lado, o criminoso tenta do outro lado. Mas a polícia tem uma pronta resposta, e só para frisar, então, para deixar claro para todos, nesses 2 casos a polícia chegou rapidamente, acabou confrontando os policiais. Infelizmente, na Lapa também tivemos marginais mortos, né? E a polícia não deixou que isso acontecesse. Então existe uma pronta resposta e uma preocupação também. Fizemos um patrulhamento ostensivo muito forte em todas as agências da Caixa Econômica Federal, inclusive nos finais de semana que as pessoas foram até lá para retirar o saque. Não temos aí notícias de grandes problemas acontecidos, exceto a aglomeração de pessoas, as filas, o que se pode refletir um pouquinho aí na pandemia. Fora isso, a segurança pública foi mantida no estado de São Paulo como um todo. Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conversou com a gente aqui na Band News FM, falamos aí sobre os protestos, também sobre alguns indicadores, né, da criminalidade em tempos de pandemia. Coronel, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela atenção aqui com o nosso ouvinte, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Ivan, Sheila, um bom dia a todos. Bom dia, obrigada.